nerdianos, estamos mais uma vez para dar um up nos nossos estudos. Hoje a gente vai falar sobre a física, as leis de Newton. Isaac Newton foi um físico, matemático, astrólogo, e ele, percebendo nas seu experimento, ele percebeu que tem forças atuantes aqui neste mundo, forças atuantes aqui nesta Terra, e que ele foi e criou 3 leis importantes para a física. A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Um corpo só se movimenta, um corpo só se desloca se tiver alguma força atuante nela. E a segunda lei, que está diretamente ligada à primeira, é a lei da superposição de forças. Quer dizer o quê? Que a força está diretamente ligada à massa da pessoa vezes a sua aceleração. Então, quanto mais algo pesa, uma pessoa, um objeto, algo pesa, mais inerte é esse objeto, é essa pessoa. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Toda ação tem a sua reação. Se tem uma força sendo imprimida, por exemplo, nesse quadro, existe uma reação contrária à minha mão, que é a força que eu imprimi, é a mesma força que vem ao contrário do quadro. Agora, mais adiante, vamos estudar a primeira lei de Newton. Continuando o nosso estudo sobre as leis de Newton, a primeira lei, que é a lei da inércia, ele diz o seguinte, ó: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Muito simples. Tem esse piloto aqui, ele está parado. Se eu boto uma força, ó, acontece o quê? Ele se movimenta. Outro exemplo para fixar bastante essa lei da inércia é quando a gente vai ao supermercado e tem um carrinho. Se o carrinho estiver lá parado, ele não vai se mexer, porque existe ali, todas as forças estão sendo anuladas. Mas se eu aplicar uma força não nula em cima daquele carrinho, a tendência é que aquele carrinho tende a se movimentar. Então, a primeira lei de Newton fala um pouco da inércia, que é o que? O estado em repouso que algum objeto esteja, e se existir uma força aplicada, ela vai se movimentar, e se não tiver uma força ao contrário, ela vai se manter em um movimento retilíneo uniforme. Agora, vamos para a segunda lei de Newton. Continuando nosso estudo, agora para falar da segunda lei de Newton, que é a superposição de forças. Bem, se eu tiver um objeto, aqui um cubo, tem uma força atuante aqui, F1, pode ter uma força atuante aqui, F2, uma força aqui, F3, uma força aqui, sim, F4, sobre esse objeto. Então, o que vai ser a força resultante? Vai ser a soma de todas essas forças, certinho? Olhe, então o que é a força resultante? Vai ser a massa do corpo vezes a aceleração. A força resultante é dada em Newton pelo Sistema Internacional. A massa é dada por quilograma e a aceleração é dada por metros por segundo ao quadrado. E interessante que a gente pode afirmar é que se eu aumento a massa desse corpo, consequentemente a força que eu vou atuar sobre esse corpo vai ser maior ou menor? Maior. Porque quanto maior é a massa, maior é a sua inércia. O que é inércia? Seu repouso, sua dinâmica, seu estado estático. Então, o que é a força? Força resultante é a massa vezes a aceleração. E todas as forças resultantes é a soma de todas as forças que está atuando em um corpo, em um local ou em um objeto. Agora, vamos passar para a terceira lei de Newton. Fala, isonerdianos! Continuando nosso assunto sobre a terceira lei, as leis de Newton. E vamos para a última lei de Newton, a terceira, que diz o quê? É a lei da ação
e reação. Olha o que diz. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentido opostos. Como eu vou te explicar isso? Simples. Eu já dei até esse exemplo nesse vídeo. Eu estou dando aqui, ó, aplicando uma força no quadro. O quadro está aplicando uma força de igual intensidade na minha mão, mas em sentido oposto. Eu estou aplicando uma força de fora para dentro e o quadro está me aplicando uma força de dentro para fora. Então, toda ação tem a sua reação. Por exemplo, quem já foi no médico, ele bate aqui no joelho, o seu perninha faz o quê? Tem uma ação. Você tem uma ação de bater no joelho e tem uma reação de a perninha balançar. Então, percebemos o quê? Que existem 3 leis de Newton. A primeira, que é a lei da inércia. A segunda, que é a superposição das forças. E a terceira, que é a lei da ação e reação. Agora é com vocês estudar, fazer as atividades para conseguir a sua aprovação.